virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, queridas ouvintes, mais uma vez estamos aqui para desfrutar da palavra, ouvir os provérbios, a leitura bíblica, devocional, o alimento diário que nós temos todos os dias, palavra maravilhosa, e os provérbios que nos dá sabedoria, nos dá capacidade de viver seguindo a palavra do Senhor com sabedoria e com discernimento e equilíbrio. Então, vamos iniciar o programa com provérbios que fala assim: não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Provérbios 26:4. Temos como título: não ande como um nécio. Quando o homem é ofendido por um insensato, logo quer devolver na mesma moeda. Ao responder a ele no mesmo nível de necessidade, acaba por rebaixar-se, agindo como um insensato também. Insensato quer dizer tolo, né? Sem juízo. Na verdade, todos nós andamos no passado como insensatos, na vaidade de nossos próprios pensamentos. Éramos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivíamos, pela dureza do nosso coração. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. E nessas condições, o nosso coração estava cheio de toda amargura e cólera e ira e gritaria. Vivíamos como um insensato. Mas graças a Deus que nos salvou e nos deu a sua vida, o Senhor nos tirou de nossa insensatez para vivermos a maravilhosa vida da igreja, sendo uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Hoje andamos não como nécios, e sim como sábios. Amém? É por isso que eu gosto de provérbios. Provérbios ajudam, os provérbios nos dão sabedoria, nos ensina. Então, o final da leitura fala assim: hoje andamos não como nécios, e sim como sábios. Por quê? Porque nós hoje recebemos a vida de Deus, a palavra do Senhor nos nossos corações, deixamos essa vida de vaidade e não temos mais o coração obscurecidos e passamos a viver pela vida de Deus. Amém. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Fátima Mardones. Levantar antes de qualquer outra coisa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Bom dia, amadas irmãs. Estamos aqui mais nessa semana, né? Primeira semana, né? Quinta-feira, né? Para nós juntas desfrutarmos do alimento diário. Leitura bíblica: João 3:3 e 8, Gálatas 6:15. Ler com oração. A terra, pois, produzia relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:12. A perpetuação da vida. Uma vez que fez surgir a terra seca no terceiro dia, Deus tinha como criar a vida sobre a terra. O primeiro tipo de vida criada por Deus foi a relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas e deem fruto segundo a sua espécie, e cuja semente estava nele, sobre a terra. Gênesis 1:11. Qual a diferença entre relva e erva na Bíblia? A relva diz respeito às gramíneas. As ervas são plantas rasteiras de pequeno porte e de pouca altura. Ao criá-las, Deus fez questão
de que elas dessem semente segundo sua espécie. Isso nos mostra que a relva e as ervas precisam ter continuidade. Deus se preocupa com a perpetuação da vida. Por isso ele criou a relva e as ervas com sementes, para que se perpetuassem. Além disso, ele cria cada qual segundo sua espécie. Não há confusão de espécies, pois se houver confusão de espécies, tudo é por fim exterminado. Toda vida vegetal ainda é uma vida inconsciente. Isso foi o primeiro tipo de vida criada sobre a terra, para servir de alimento sobre os seres vivos. A relva é principalmente para alimentar os animais, e as ervas e árvores frutíferas para alimentar o homem. Tudo isso foi criado sobre a terra, cujo surgimento tem como significado espiritual a ressurreição de Cristo, que nos deu uma nova vida. Na primeira de Pedro, lemos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo, ao terceiro dia, produziu a terra espiritual em que habitamos. Nós nascemos de novo em outra esfera, na esfera espiritual. E pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, fomos colocados em uma boa terra. Graças ao Senhor, né? Cristo é a nossa boa terra na qual vivemos. Ainda pela primeira epístola, o apóstolo Pedro também registrou: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ó Senhor Jesus, ora, esta é a palavra de que vos foi evangelizada. 1 Pedro 1, do 22 ao 25. Fomos gerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja como é importante a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo muito importante para nós, principalmente porque estamos na boa terra que é Cristo. Uma vez nessa boa terra, precisamos trabalhar nela por meio da palavra. Em si mesma, nossa vida física não tem muito valor. Essa vida física só é importante que por meio dela podemos produzir uma vida espiritual. E essa vida espiritual que permanecerá para sempre. A regeneração significa nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. João 3:3. Quando nascemos de novo, nascemos em outro reino, o reino de Deus. Uma vez que somos do reino de Deus, devemos andar segundo o Espírito. O Espírito é como o vento, vai para onde quer. Graças a Deus hoje, nós não apegamos a um método, a uma lei, a uma regra. Seguimos a direção da palavra e do Espírito porque somos nascidos dele. Deus nos fez uma nova criação, portanto, não devemos dar tanta atenção às coisas da velha criação. Conforme lemos, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, faz parte da nova criação do reino de Deus. Gálatas 6:15. Portanto, não pense nas coisas aqui da terra, pense nas coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, aqui nessa palavra eu ganhei muito, irmãs.
que na luz na palavra, que graças ao Senhor nós temos o amor fraternal, né? Não é fingido. E o Senhor pede ainda para nós amarmos de coração, né? Amar uns aos outros ardentemente. E ardentemente, né? Nós precisamos nos amar com um amor não fingido, mas um amor verdadeiro, né? Sem ter interesse de nada. Senhor Jesus. E a direção é a importância da palavra, né? Como nós precisamos da importância na palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Ter um apego à palavra de Deus, né? E aqui na admoestação eu ganhei muito que se alguém está em Cristo, faz parte da nova criação do reino de Deus. Graças a Deus, né? Portanto, nós não devemos pensar as coisas aqui na terra, mas pensar as coisas lá do alto, né? Onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus, que privilégio, irmãs, nós todas as manhãs, nós podemos ter esse maná, né? Que é a palavra de Deus. Esse maná tão fresquinho, né? Por isso é necessário, é importante nós amarmos a palavra de Deus. Muito obrigada por essa oportunidade de nós juntas aqui desfrutarmos do alimento diário, né? E até amanhã. Ó Senhor Jesus, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém, irmãs. Oi, crianças, vamos fazer a imersão na quinta-feira? Tudo que nos faz é conforme o conselho de sua vontade. Tudo que nos faz é conforme o conselho de sua vontade. De novo! Tudo que nos faz é conforme o conselho de sua vontade. Tudo que nos faz é conforme o conselho de sua vontade. Efésios 1:11. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Hoje já é quinta-feira, né? O tempo está passando rapidinho, né? E assim a gente tem que aprender a remir o nosso tempo. Então, graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado sabedoria, né? E estamos já terminando a nossa leitura bíblica, né? Estamos já em outubro, já praticamente no final aqui da nossa leitura bíblica, né? Então, quero convidar você a continuar com a gente hoje, né? Já tivemos provérbios e alimento diário, né? Agora com a leitura bíblica, a irmã Lene e em seguida a irmã Taíca com o livro Servas Diligentes, tá? Você não pode perder a nossa programação de hoje, amém? Então vamos orar? Amém? Convido você a colocar o seu coração, né, no Senhor, nas coisas do Senhor e depender dele para tudo. Esse é o segredo, tá certo? Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa quinta-feira, que o Senhor possa continuar dando para nós sabedoria, Senhor, perseverança, que nenhuma de nós desanime no meio do caminho, todos nós possamos prosseguir em unidade, em unanimidade, até o reino, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe essa semana, esse finalzinho de semana, que nós vamos estar reunidos na igreja, também vamos estar com a família, que eu possa estar guardando o nosso ambiente. Senhor, nós entregamos tudo a Ti neste dia e, em primeiro lugar, entregamos a nós mesmas. Ó Senhor Jesus, possa aceitar a nossa pessoa e também o nosso serviço. Amém, graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos ler, hoje está bem curtinho. Vamos ler capítulos 42 e 43. Lembrando que no capítulo de ontem, Joanã, filho de Careá, né? Ele é chefe do comandante do exército
E então ele vinga a morte dele, Gedalias, e resgata os prisioneiros que Ismael fez. Entre eles está o profeta Jeremias. E os leva para o Egito. E assim ele protege o remanescente que ficou em Israel. Vamos iniciar a leitura de hoje, cujo título é Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Capítulo 42, versículo 1. Então, todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor seu Deus por nós e por este remanescente, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore, pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Então, nós vemos o povo aqui buscando uma direção, né? O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu o declararei a vocês sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor seu Deus nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para o salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês, e os faça voltar a esta terra. Mas se vocês disserem, não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor seu Deus e disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se tiverem firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. E a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche.
e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês que são o remanescente de Judá: não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor seu Deus, dizendo: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Depois conte-nos tudo o que o Senhor nosso Deus disser, e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão a espada, de fome, de peste, no mesmo lugar onde desejaram ir para morar. Eu vou ler algumas notas para vocês. Nota 42, 5 a 6. Por 3 vezes o povo afirmou que faria tudo o que o Senhor dissesse a Jeremias. Ele certamente obedeceria à voz do Senhor. Jeremias não quis falar antes de obter a resposta do Senhor. E assim se passaram 10 dias. Eu creio que aqui tem uma lição para a gente, né? Às vezes a gente ora e quer uma resposta imediata, né? Não é assim? E quanto tempo demorou aqui? 10 dias. Então a gente tem que esperar o tempo do Senhor responder, né? Enquanto isso, o que a gente faz? Ora, né? Ora e aguarda, né? Isso deve ter causado mais nervosismo com relação às represálias da parte dos babilônios. Talvez a demora fosse parte do teste de Deus para o povo. Estariam eles dispostos a esperar pela resposta do Senhor a despeito da sua angústia? Então, eles estavam com medo do rei da Babilônia, porque quando Ismael foi atacar Gedalias, ele matou também homens do exército do rei, né? Então, eles estavam com medo dessa represália. Mais uma vez, nota 8:12, mais uma vez Jeremias entregou uma mensagem impopular. O Senhor falou que não os arrancaria se eles ficassem na terra. Essa mensagem os desapontou, pois eles desejavam fugir para o Egito em vez de permanecer ali, em Jerusalém. Deus decidiu arrepender-se do mal que trouxera sobre Judá, né? Aqui também a gente vê o Senhor se arrependendo, né, do mal que havia feito para Judá. O que ele fez? Né? Foi disciplinado o povo, né? Então, todo pai, com certeza, na hora de disciplinar o filho, ele não o faz com alegria, né? Com muito pesar, mas por conta da necessidade da disciplina, ele tem que fazer aquilo. Então, ele está com o coração triste, né? Deus está triste porque ele precisou disciplinar o seu povo, né? E então ele quer que estes capitães dos exércitos, né, de Joanã, e todo o povo, desde menor até o maior, que se aproximaram se aproximaram dele através do profeta Jeremias, que eles não fossem para o Egito. Eles queriam fugir para lá, para fugir da guerra. Mas o Senhor disse: se vocês forem, desobedecerem a minha palavra, vocês vão morrer lá no Egito. Capítulo 43. Jeremias é levado ao Egito. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou dizer: não entre no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Assim, nem Joanã, filho de Careá, nem os capitães dos exércitos, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor,
para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos reuniram todo o remanescente de Judá, que de todas as nações para as quais haviam sido dispersos, tinham voltado para morar na terra de Judá. Isto é, reuniram os homens, as mulheres e as crianças, as filhas do rei e todos os que Nebuzaradã, o chefe da guarda, tinha deixado com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, desobedecendo a voz do Senhor, e chegaram até Táfilis. Tá? Mais uma vez aqui, né? O povo não ouviu, né? E Jeremias foi fiel ao falar do Senhor, mas o povo não creu. Então, Jeremias profetiza a conquista do Egito por Nabucodonosor. Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfilis, dizendo: pegue algumas pedras grandes e enterre-as na argamassa do pavimento que está à entrada do palácio de Faraó em Táfilis, à vista de homens judeus. E diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. E quem é para a espada, vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os ídolos. Limpará a terra do Egito, assim como um pastor tira os piolhos da sua própria roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará os templos dos deuses do Egito. Então, Senhor aí fortalecendo Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele vai conquistar o Egito. Então, exatamente, e isso acontece cumprindo toda a profecia que o Senhor falou através de Jeremias, né? Que haverá ali? Morte, né? Então, uns vão para a morte, outros vão para o cativeiro. Então, exatamente como o Senhor havia predito, né? Se os restantes dos cidadãos de Judá confiassem em homens e não em Deus, eles podiam esperar consequências terríveis no Egito, né? Estou lendo para você, nota 13:17, que diz: guerra, fome e morte. Embora o Egito tivesse sido derrotado na Batalha de Carquemes em 605, ele não chegou a experimentar guerra em seu próprio país. Na verdade, o Egito foi o único país que escapou desse flagelo. Judá experimentou guerra quase que constante desde a Batalha do Megido em 609 a.C., quando o rei Josias foi morto. Os remanescentes de Judá são aqueles que permaneceram após a queda na cidade no ano 587. Os refugiados desobedientes se tornarão uma abominação e um assombro, uma maldição e uma desonra, exatamente como fala em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 68. Eles experimentarão exatamente aquilo que tentam evitar indo para o Egito. Os sobreviventes nesta terra sofrerão por sua desobediência, né? Então, esse ponto que eu quero frisar, né? Na verdade, o que o Senhor requer de nós é crer e obedecer, né? Então, o Senhor alertou, eles não ouviram, desobedeceram e foram castigados. E agora, mais uma vez, os líderes, né, os capitães dos exércitos, e Joanã, que também
está liderando aí todo o remanescente de Israel. Eles próprios, eles desobedeceram à voz do Senhor e teimaram ir para o Egito, e assim o Senhor cumpre, né, o que ele havia já alertado. Bem, amanhã nós vamos ver a infidelidade dos judeus é repreendida. Vamos ver. Por hoje aprendemos algumas lições aqui, né? O texto nosso está bem curto hoje e vamos dar continuidade com a nossa leitura com a irmã Lene, tá bom? Não perca, fica com a gente. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de programa. Graças ao Senhor por esse privilégio de estarmos juntas e desfrutando da palavra, juntas do Senhor. Ó Senhor Jesus, que bom é viver a vida da igreja, que bom é ler a Bíblia. É bom demais. Então, continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulos 92 e 93, Provérbios capítulo 26, versículos 3, 4 e 5, e a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos iniciar a leitura com os Salmos, que fala assim: Hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa. Ó Senhor Jesus, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Capítulo 93 agora. O poder e a majestade de Deus. Reina, Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Ó Senhor Jesus, versículo 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Agora vamos ler os Provérbios 26, do 3 ao 5, que diz assim: O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Amém?
Agora vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, que fala assim: O bom soldado de Cristo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Paulo falando aqui, que é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Um obreiro aprovado, que fala assim: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Por isso, não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais para a impiedade. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Misericórdia. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ó Senhor Jesus! E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando
com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Amém? Senhor Jesus, que palavra maravilhosa. Mais uma vez, cada vez mais eu amo mais a palavra, amo os conselhos de Paulo para com Timóteo. Realmente, um amor de pai para filho. Ontem eu falei, hoje eu falo de novo. Tudo o que Paulo precisava falar, ele falou para Timóteo, aqui nessas cartas. Palavras de amor. Palavras de amor para uma vida inteira. Amém. Bom dia. Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, estamos no capítulo 1 e o subtítulo de hoje é A Serva Diligente que segue o Espírito, dá liberdade para que ele faça a sua obra. Debaixo da liderança de Tiago, a igreja em Jerusalém perdeu a única direção do verdadeiro evangelho. Perdeu a liberdade do Espírito, perdeu sua simplicidade e pureza, distanciou-se dos ensinamentos dos apóstolos e se tornou uma igreja zelosa da lei, formada por cristãos que creram em Jesus, mas praticavam os costumes da lei de Moisés. Ninguém mais tinha um espírito humilde e coração aflito pela palavra do Senhor. A igreja passou a viver uma mistura da fé com a lei, ao mesmo tempo, para facilitar o viver cristão dos judeus. Amada irmã, serva diligente, a condição essencial para a salvação é exclusivamente crer em Jesus, e eles distorceram essa verdade. Esse é o único requisito que Deus quer de nós. Simplesmente crer, não precisa misturar nada, não precisa fazer nada, porque a obra é dele, é do Senhor. Livres para seguir o Espírito. Deus não trabalha em duas direções, não pode haver dois evangelhos. Deus tem uma só direção e um só evangelho, que é Jesus Cristo. Esse é um grande alerta. Ninguém deveria colocar sobre nós nenhum jugo religioso, pois quem nos governa é o Espírito. Nós costumamos gostar de ter regras para seguir, pensando estar agradando a Deus. Mas isso é uma grande distorção da verdade, que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não precisamos mais viver debaixo de regras, leis, lógicas ou ordenanças. Nós nascemos do Espírito e no Espírito temos liberdade em Cristo. O que nós precisamos é estar no Espírito. Às vezes a gente gosta de uma regra, né? Um pouco de coisas assim que a gente saiba o que fazer, porque é mais confortável. Eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Eu não preciso depender tanto, eu não preciso seguir a direção do Senhor. Mas eu já tenho tudo certinho, tudo prontinho para fazer. Mas Deus quer que a gente aprenda dia a dia a dar liberdade para o Espírito, a seguir a unção interior, a ouvir a voz do Senhor e seguir a vontade dele. Em Gálatas 5:1 lemos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Se Deus tivesse esperança de que pudéssemos aperfeiçoar-nos na carne praticando a lei, não seria necessário Cristo vir morrer na cruz por nós. O apóstolo Paulo nos alerta em Gálatas 2:21 a não anular a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, é como se Cristo houvesse morrido em vão. Amada irmã, quando você volta à prática da lei,
você faz Cristo ter morrido na cruz em vão. Tenho certeza de que você não quer tornar vão todo o sacrifício do Senhor Jesus. Ouvindo essa palavra, você pode achar que praticar a lei era coisa do passado, que nada tem a ver com a sua história. Então, o que significa praticar a lei hoje? De fato, não conseguimos praticar a lei e talvez nem sejamos tentados a isso. Mas quantas vezes, por exemplo, nos apegamos às boas experiências espirituais do passado? Mas o CEAP, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Pregação do Evangelho, na minha época era diferente, sabe? A gente fica assim, mas assim, antigamente era desse jeito. Então a gente se apega às coisas do passado, às coisas que a gente já viveu, experiências passadas com Cristo, quando o Senhor quer dar algo novo para nós. Então a gente precisa estar aberto à direção do Senhor, independente de como foi nossas experiências passadas. Quando eu fui para o PAC, que é o posto avançado de comportagem, era assim assado. Mas eu tenho anos de experiências nesse serviço. Quantos anos tenho de vida da igreja? Eu já sei como fazer. Então, às vezes, a gente se apega às nossas experiências, né? Experiências passadas, de como a gente serviu o Senhor, de como a gente fazia tal coisa, assim. Mas, na verdade, a gente precisa seguir aquilo que o Senhor está direcionando no momento, para nós termos novas experiências com o Senhor. Quando abordo as pessoas na rua, na pregação do Evangelho do Reino, se elas soubessem quem eu sou, como sei dar belas mensagens, não me responderiam não. Ora, voltar à prática da lei é o mesmo que confiar na nossa carne. Acontece toda vez que usamos a própria capacidade e esforço, que vivemos pelo certo e errado, toda vez que vivemos de experiências passadas. Além disso, voltar à prática da lei paralisa a obra do Espírito. Você deve estar atenta e não deixar nada se tornar um método na igreja. Nós nascemos no Espírito e deixamos o Espírito ser a autoridade suprema em nossas vidas. Vamos abandonar tudo o que sabemos, esquecer-nos das coisas que para trás ficaram e seguir o Espírito para onde quer que ele for. O Espírito precisa ter liberdade entre nós. E o Espírito não atua de maneira equivocada ou desordenada. Ele atua poderosamente pela palavra. Quanto mais acolhermos a palavra profética hoje, mais autoridade suprema o Espírito encontrará em nós para agir. Assim você será verdadeiramente governada pelo Espírito e não será levada pelos ventos de doutrina de outros ensinamentos. Querido ouvinte, acolha a palavra com fé. Seja uma mulher governada pela palavra. Eu quero ser uma mulher governada pela palavra. Uma mulher que exercita o Espírito, que está pronta a receber a direção do Senhor, que não fica vivendo de experiências velhas, de experiências passadas, mas que está aberta para que Deus possa fazer algo novo, né? Vamos orar? Senhor, obrigada, porque o Senhor vem nos mostrar na Tua palavra que o Senhor deseja nos usar, que o Senhor deseja dar-nos novas experiências, que nós possamos aprender a deixar as coisas velhas para trás, a andar em novidade de vida, a seguir a Tua palavra, a palavra atual, Senhor, a buscar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, qual é a vontade do Teu coração para nós. Abre os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, Senhor, para podermos compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E amanhã nós vamos prosseguir, né, para conhecer um pouco mais da vontade do Senhor. Final da nossa era e Deus nos dá a direção.
sair lutar, ganhar a terra, que grande comissão. Nem sol nem chuva irão nos deter, avançaremos sem nada temer. As portas do Hades se abalarão, vão tremer. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, saímos agora, chegou enfim nossa vez. Levando cura, esperança e amor, trazendo vidas a nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. A visão já foi nos dada, assim arde no coração. Orar, amar, cuidar da igreja, que edificação.